Romanos capítulo 7, versículos 19 a 25. Quem achou diz amém. E a palavra do Senhor nos diz assim: porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então esta lei, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, ou do meu entendimento, e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Sente-se glorificando a Jesus. A palavra que acabamos de ler, meus irmãos, é a palavra do apóstolo Paulo sobre a guerra que ele sente. Diga-se de passagem, esta guerra é uma guerra que enfrentamos todos os dias. Esta sensação de estarmos em constante batalha, ela não é individual apenas de uma pessoa, mas é uma realidade de todas as pessoas. Aqueles que decidiram caminhar com Cristo em um determinado momento de sua vida, e que logo a palavra do Cristo, o caminho do Cristo, forçam ou nos direcionam a negar a carne, a negar os seus desejos, para começar a seguir o reino de Deus, para se moldar ao padrão do céu. E quando nos posicionamos contra a natureza caída, o pecado, nós experimentamos o peso desta guerra. Nós experimentamos o que Paulo está dizendo. Versículo 19: porque eu não faço o bem que eu prefiro, o que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo, acabo cometendo. Ele usa duas vezes a expressão fazer, faço. Primeiro ele diz: porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, este faço. Aqui temos duas palavras no grego. Na primeira vez, ele usa a palavra poio, e esta palavra quer dizer fazer, produzir, agir. Logo o apóstolo Paulo está dizendo que eu não consigo produzir, eu não consigo fazer, eu não consigo agir para fazer o bem. Agora, por outro lado, ele usa outra palavra, praço, que em português está escrito faço também, mas que no grego traz um outro sentido. Mas o mal que eu não quero, este eu faço. Aqui está esta palavra, praço, que significa praticar e realizar continuamente. Aqui está ligado em algo praticado habitualmente. Porque existe uma diferença entre eu fazer, agir, realizar, e outra realidade é eu agir habitualmente. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele encontra dentro de si, em seus membros, uma lei que tem um hábito natural de produzir o mal. Existe um hábito natural
que não parte apenas dele, mas de sua própria natureza. Prática habitual, este mal que eu quero rejeitar, este mal que o Espírito do Senhor me direciona a rejeitar, a não fazer, é o que eu estou praticando habitualmente, é o que estou praticando todos os dias. Agora, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é aceitável diante dos olhos do Senhor, eu estou tentando produzir, eu estou me esforçando para praticar, eu estou me esforçando para colocar no meu dia a dia, colocar na minha agenda, só que eu não consigo. Então esta guerra, ela não vem de hoje. Esta guerra, ela não começou quando você aceitou a Jesus. Esta guerra já existe. E é uma realidade de todo crente que decide se posicionar contra o pecado. É por isso que nem todos os dias a gente consegue vencer. É por isso que nem todos os dias a gente consegue rejeitar. É por isso que há dias que a gente cai. É por isso que tem dias que a gente desliza. E aqui que entra a graça de Jesus. Aqui que entra a misericórdia de Jesus. Porque Ele te olha todos os dias. E mesmo você não conseguindo pontuar todos os objetivos, Ele ainda olha para você e diz: eu continuo te amando. Eu continuo te amando, o sangue na cruz do Calvário ainda foi derramado por você, não foi anulado, porque existe uma realidade. O diabo começa a jogar coisas na sua mente. Você não merece esse Deus, você não merece essa graça, você não merece esse sacrifício, não vai mais na igreja porque você não merece estar lá, você não merece subir no púlpito, você não merece tocar um instrumento, você não merece cantar, você não merece pregar. De fato, em um lado ele está certo, não merecemos, mas não podemos anular esta graça que é derramada sobre nós, que é isto que nos impulsiona, é o que nos fortalece todos os dias. Paulo, ele está descobrindo algo diferente na sua realidade como cristão, porque antes de ele ser apóstolo, ele também é um cristão. Antes de ele ser um apóstolo, ele também é uma pessoa com suas guerras. E sentindo na pele estas guerras, então ele começa a dizer o que acabamos de ler. Ele descobre esta guerra, e ela é pior do que guerra contra demônios. Ela é pior do que qualquer espírito maligno que nos afronte todos os dias. Porque não é uma guerra contra outra realidade, outra dimensão, é uma guerra contra você mesmo. Por isso que ela é tão difícil, por isso que tem dias que não conseguimos realizar. Estas duas naturezas brigam, porque uma delas está praticando habitualmente, porque já nasceu deste jeito, é um defeito. Agora, quando você aceitou a Jesus Cristo, o Espírito Santo começou a habitar em você, e é o Espírito Santo que está tratando você. Isso é uma realidade que muitas vezes demora anos. Não é aceitar a Jesus hoje, amanhã eu já estou 100%. Porque a redenção começa no Espírito, e ela vai tratar a alma. Agora, o corpo só vai ser completado, a regeneração completa do corpo, quando ele for transformado. Mas enquanto você está aqui, ainda você sente desejos impuros. Enquanto você está aqui, ainda você sente desejo de fazer coisas contrárias a Deus. Enquanto você está aqui, ainda você sente vontade de pecar, de errar, de sair da rota. Porque pecado no seu sentido básico é errar o alvo. Pecado no seu sentido básico é ir contra a lei de Deus, é desobedecer as ordens de Deus, a lei de Deus. Só que o Espírito Santo está com você, e isso não pode ser um marco regulatório
motivatório para você desanimar da fé, desanimar de Cristo, desistir de tudo. Isso não é motivo para fazer isso, muito pelo contrário, é Jesus te convidando a continuar marchando, a continuar lutando, e você não está sozinho. Se nós analisarmos o pecado, nós podemos analisar sobre 3 aspectos. O aspecto psicológico. No aspecto psicológico existe a inteligência. E a dúvida é um conhecido sinal de inteligência. Quando uma pessoa compara uma ideia ou atitude sua com outras que podem ser melhores. E esta realidade acontece aonde? No Éden. Esta realidade acontece com Eva, quando a serpente planta no coração dela a dúvida. E aqui vai, a dúvida é uma das maiores estratégias do diabo. A dúvida é aquela marretada na coluna principal para desestabilizar as estruturas. Todas as vezes que alguém duvida da palavra de Deus, aí então o diabo conseguiu desestabilizá-lo, conseguiu desestabilizá-la, porque a crença e a fé na palavra é o que nos sustenta. A palavra de Deus é o que nos sustenta, o Cristo é o que nos sustenta. É a partir do momento que deixamos de acreditar no Cristo, nos desestabilizamos. Será mesmo que vocês vão morrer, Eva? Será mesmo de que quando você comer este fruto, o que ele disse a você vai se tornar realidade? Em segundo lugar, o sentimento. Quando a mulher viu que o fruto proibido era agradável à vista, belo, ele era agradável ao paladar, para fazê-lo igual a Deus, ela foi movida por sentimentos físicos e mentais. Sabe quais? Prazer e ambição. Prazer no quê? Sentir o gosto da fruta, é diferente. E a ambição, porque o diabo diz: se comerem do fruto serão iguais a Deus. Até hoje ele continua trabalhando do mesmo jeito, no mesmo nível, sempre deixando o ser humano vulnerável sobre esses sentimentos, plantando no coração do ser humano esses sentimentos: prazer, ambição e dúvidas. Mas não é dúvida sobre outras coisas, é dúvida sobre o reino de Deus, é dúvida sobre a palavra de Deus, é dúvida sobre as promessas de Deus. Desestabilizou ela na dúvida e plantou nela o prazer e a ambição. E por fim, para fechar o aspecto psicológico, desperta em Eva o quê? A vontade, porque ela já está desestabilizada, os prazeres já estão aflorados, e então vem a vontade e a consumação. No aspecto moral, o que é? Esse rompimento da conexão com Deus. Porque no aspecto moral, este relacionamento, as ordens de Deus, do que deve ser feito, o que não deve ser feito, foi invertido. Não coma. Aí a serpente diz: coma, vai morrer. A serpente diz: não vai morrer. Aqui vai. Até hoje ele continua trabalhando assim. Por isso nós vivemos em uma geração que inverte os valores, porque o diabo continua trabalhando nas mentes da mesma forma. Como diz o nosso pastor, jogo de coroas. E a voz com que nós ouvimos é a voz que nós seguiremos. A voz que prestarmos atenção é a voz que seguiremos, obedeceremos. E se nesta noite seus ouvidos estiverem atentos para a voz do Senhor, você seguirá esta voz, você obedecerá esta voz, e Ele será sobre a sua casa,
Ele será sobre a sua família. E estas fraquezas que tem em você, que tem em mim, é o poder dele que se aperfeiçoará nestas fraquezas. E você vai vencer essa batalha em nome de Jesus. Por isso Pedro, ele diz em sua carta, segunda carta, capítulo 3, verso 18: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um crente equilibrado é um crente que tem os dois lados bem medidos. Ele tem graça, mas ele também tem conhecimento. A serpente não dobra ele de fácil. A serpente não consegue desvirtuar a mente dele fácil. A serpente não consegue facilmente colocar heresias em sua mente. E você vê Jesus Cristo no deserto, ele vence a serpente, que é a representação do diabo, como? Com a palavra. Por isso que todas as vezes que temos um crente equilibrado, esse crente permanece. A Bíblia diz em Salmos de que somos como os montes de Sião, porque confiamos no Senhor. Se confiamos no Senhor, não damos ouvidos às dúvidas que o diabo planta em nosso coração, nada nos abala. Vai soprar ventos, vai soprar tempestades, vai vir mazelas, vai vir dificuldades, vai vir aqueles dias que você vai se levantar da cama com a vontade de desistir, mandar mensagem para o pastor, desistir do trabalho da igreja, desistir do departamento, desistir de tudo, desistir do emprego, desistir da família. Mas eu profetizo em nome de Jesus esta noite, que o Espírito Santo te fortalece agora, e de que Ele vai te ajudar a vencer, e você vai passar por cima. Na cruz do Calvário, Ele marcou um novo início. Já não é eu, já não são as minhas forças, é Ele em mim agora. Já não são mais as minhas forças, é Ele em mim. Se existe algo que tem que me motivar a continuar, é Ele. Se existe algo que tem que me motivar a permanecer, é Ele. A minha rocha é Ele. Quem me sustenta é Ele. Quem me alimenta é Ele. Quem me orienta também é Ele. Quem me nutre também é Ele. E todas as vezes que eu busco crescimento na graça e no conhecimento, eu me santifico, eu oro, eu jejuo, mas eu também leio a Bíblia, eu também participo de seminários, eu também participo de discipulados, eu também participo de leituras, enfim, eu consigo me equilibrar. E quando eu me equilibro, o inferno tem que andar de ré, o inferno tem que recuar. Por quê? Porque ele reconhece essa autoridade na sua vida. O diabo consegue ver Jesus na sua vida. O diabo sabe, reconhece a marca do sangue de Jesus na sua vida. Aleluia! Você não anda só, você não anda sozinho. Estas fraquezas é apenas para te fortalecer ainda mais, porque Ele vai aperfeiçoando isso em você. Aleluia! Ela amarra sério que me anda. A voz do Senhor ecoa nos meus ouvidos, na minha mente agora, dizendo: só prossiga. Não recua, não retroceda, não tire os seus pés do caminho. Em nenhum momento Ele disse que seria fácil, mas Ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias.
até a consumação dos séculos. E Ele está com você todos os dias. Tem gente, pastor, que pensa que está sozinho. Não está. Não está sozinho, não. Não está abandonado, não. Isso aqui é mentira do diabo. Isso aqui é para te desestabilizar. É para plantar dúvida no seu coração. É para tirar você da rota. É para desvirtuar você dos planos que o Senhor tem para você. É para desvirtuar você do ministério que Ele tem na sua vida. Mas o sangue de Jesus tem poder. E essa voz vai cessar na sua mente, porque este espírito maligno está repreendido em nome de Jesus. A palavra de Deus para você é essa. A promessa ainda está de pé. O ministério ainda é realidade. Tuas fraquezas não anulam o meu ministério na sua vida. Eu não te escolhi por causa das tuas capacidades. Eu te escolhi por causa da minha graça na sua vida. Eu já sabia das tuas quedas antes de decidir morrer na cruz. Então não me surpreendo com as tuas quedas. Ele não se assusta com as nossas quedas. Ele não se espanta com as nossas quedas. Ele já sabe uma a uma. Ele conhece uma a uma. E é por isso que na cruz, de braços abertos, quando ele disse tetelestai, ele marca um novo tempo. E ali ele está dizendo: inferno, você já não tem mais poder sobre eles. Inferno, você já não tem mais poder sobre eles. Inferno, você já não tem mais poder sobre eles. Inferno, você já não tem poder sobre eles. A dívida que eles tinham comigo está paga. Eu fico imaginando muitas vezes, enquanto Jesus carregava a cruz, o inferno vibrando, alegre, feliz, talvez dizendo e apontando: olha lá aquele que disse que ia salvar a humanidade. Olha lá aquele que disse que é filho de Deus, carregando uma cruz, com o corpo tudo dilacerado, sangrando. Agora estão pregando ele na cruz. Ele está definhando, está morrendo. Mas a partir do momento que ele diz tetelestai, o inferno estremece de um jeito, o diabo se assusta de uma forma, que o Espírito de Deus desce. Marca um novo tempo. Jesus está dizendo ali: há um novo tempo chegando para a humanidade. Há uma nova chance chegando para a humanidade. Já não é mais pelas obras, é pela minha graça. Já não é mais pelo esforço deles, é pelo meu sacrifício. Eu vou chegar lá no céu um dia, é porque um dia ele se sacrificou por mim. Eu não tinha esse direito, mas na cruz ele marcou um novo tempo para a minha vida. O diabo gosta de ver gente com cabeça baixada, porque ele se aproveita das fraquezas. Mas o crente que se posiciona, que entende quem ele é no reino de Deus, vem estas dificuldades, vem a vontade de desanimar, vem a vontade de tirar a própria vida, muitas vezes pode vir, mas em todas elas ele sabe: eu não estou só. E o diabo diz: você está sozinho sim. Mas o crente que sabe sua posição no reino, ele diz: não, é mentira sua. Há uma promessa na palavra do Deus o vivo e todo poderoso, e ele disse que estaria comigo. Então você está mentindo, porque se ele disse que está, ele está. Então essa guerra não é você e você sozinho. Há anjos que batalham com você. Há o Espírito Santo que luta por você. Às vezes a gente dobra o joelho e só sai lágrima. E às vezes a gente pensa assim: será que Deus vai entender? Não estou falando nada. Só que a Bíblia diz que nossas orações, elas sobem como incenso diante de Deus. Ele não precisa ouvir palavras. Ele não está limitado nisso. Só que existe duas realidades. Ele consegue entender as tuas lágrimas.
Mas também a Bíblia diz que o Espírito Santo está ao seu lado de joelhos também, imagino eu, e intercedendo junto. Às vezes a gente começa a dizer: Jesus, está difícil, Jesus, eu não aguento mais, caí de novo, te decepcionei de novo. Esta é uma realidade. Mas ele ainda continua dizendo: eu ainda te amo, meu filho, eu ainda te amo, não desiste, eu não desisti de você. Se Jesus tivesse desistido de você, acha que ele tinha morrido na cruz? Se ele é quem abriu um tempo na eternidade e inseriu você neste tempo, e determinou estações sobre este tempo, acha mesmo que se ele tivesse desistido, ele morreria na cruz? Ele traçaria o plano da salvação? Não. Mas se ele fez, é porque ele disse: eu não desisto e nunca vou me desistir de vocês. Eu não abandono e nunca eu vou abandonar vocês. Eu não vou deixar sozinho hoje, nem amanhã e nem nunca. Quer saber? O presbítero irmão Toninho leu aqui: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Este tempo pode ser 50 anos, 60 anos, 80 anos de vida, não é suficiente. Ele está te levando para a eternidade com Ele. Que alemaia sobre calamandarabaxa. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu sinto que Ele está fortalecendo corações nesta noite. Muitas vezes aquilo que a gente olha e vê e interpreta como fim, Ele chega no nosso ladinho, do jeitinho meigo dele, e Ele diz assim: é só o começo. Porque a gente olha com a perspectiva humana, o pastor falou aqui, a gente gosta de olhar com a perspectiva humana. Agora, lance sobre Ele. Deixe para Ele o que você não consegue, entregue para Ele em oração o que você não consegue, que Ele vai cuidar muito bem de você. Olha só, Ele cuidou muito bem de você na segunda, na terça-feira Ele livrou você, na quarta-feira Ele abriu portas, na quinta-feira Ele te fortaleceu, na sexta-feira Ele andou com você o dia todo, no sábado Ele esteve com você, hoje Ele andou com você, e você aqui nesta noite está presente, porque Ele te trouxe aqui, e Ele te diz: eu não desisto de você, e jamais eu vou desistir. Agarra na minha mão, que eu vou te segurar. Você está comigo, a minha graça é que vai te sustentar, a minha graça é que vai te erguer nesta noite, e você vai enfrentar e vai superar isso em nome de Jesus. Fica de pé. Porque o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu estou me esforçando para fazer, muitas vezes eu não consigo. Entenda, essa guerra é normal na vida do crente. E eu gostaria de orar por você, pastor, me permite? Se você tem enfrentado estes momentos de muita guerra dentro de você, eu quero orar. Venha à frente que eu vou orar por você. Nós vamos juntos orar. O Espírito Santo está contigo. Pai do céu, nós te louvamos, Jesus, por esta noite. Nós te louvamos, Jesus, por este momento. E eu clamo pelos teus filhos, Jesus. As muitas lutas, as muitas guerras
que enfrentamos a realidade de nos posicionarmos, Jesus, frente ao erro, ao pecado, à natureza caída. Mas eu clamo, Jesus, pelos teus filhos, intercedo por eles, que o teu Santo Espírito desça sobre eles e os encha agora, os fortaleça agora, e que quando saírem deste ambiente, Jesus, o inferno ande de ré, o inferno retroceda, e que o teu Santo Espírito os fortaleça a continuar esta caminhada, Jesus. Fortaleça em seus ministérios, fortaleça em suas missões, fortaleça em seus trabalhos, fortaleça, Senhor Jesus, em suas casas. Sim, Pai, não deixa este pai de família desistir, esta mãe de família desistir da sua família, da sua vida. Não, Jesus, que o teu Santo Espírito fortaleça ele e ela agora, Jesus. Agora, Jesus, agora, Jesus, enche ele agora, Jesus, enche ela agora, Jesus, enche ele agora, Jesus. Renove, Espírito Santo, as forças, renove o espiritual, renove o físico, renove o psicológico agora, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, retroceda, saia. Espírito de desânimo, saia. Espírito de depressão, eu te repreendo em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Amém e amém.